Chegamos no fim de 2025 e um dos principais assuntos neste ano diz respeito às mudanças climáticas, também o impacto disso tudo no meio ambiente, na parte do agro e principalmente na nossa região da fruticultura. O último RBV Entrevista de 2025 é sobre todos esses assuntos que impactaram a nossa região aqui do meio oeste de Santa Catarina, e por isso eu vou conversar diretamente aqui de Fraiburgo, de uma das principais propriedades fruticultoras da nossa região, com ele, Everlan Fagundes, nosso sempre parceiro aqui no jornalismo da Rádio Videira, para a gente falar sobre toda essa questão envolvendo o impacto dessas mudanças climáticas. Everlan, a gente está aqui no espaço produção de maçã, uma das principais produtoras de maçã aqui da nossa região, e que também sofreram essas questões envolvendo granizo, que foi aí forte nesse ano de 2025. Como que tudo isso está sendo trabalhado na fruticultura aqui da nossa região? Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar falando com vocês aqui. E começando então, nós tivemos um ciclo que se iniciou com um clima muito favorável, aquele frio, né, que a gente tanto espera todo ano veio. E a nossa qualidade da gema estava muito boa e a gente teve mais de um granizo esse ano, né? Então veio depois o clima não nos ajudando tanto como nos ajudou no começo, veio a questão do granizo. E a gente sempre diz, é uma questão política problemática, que tem que se resolver. A gente diz, o produtor está trabalhando com medo, sempre é uma questão muito ruim, né? Deprecia muito fruto, então um fruto que pagaria R$4 o quilo vem para R$1 o quilo. Nessa área aqui, especificamente, ela tem uma cobertura antigranizo e na verdade é o que a gente mais recomenda para o produtor. Toda vez que ele planta um pomar, o melhor jeito de se trabalhar com o granizo é tendo a cobertura. Por mais que tenha seguro, tenha outras alternativas, a melhor forma é a cobertura. A cobertura é a nossa alternativa principal para a questão do granizo, né? Porque, infelizmente, a gente depender muitas vezes da questão política, questão pública, nem sempre a gente vai conseguir tudo. A gente tem uma esperança que isso melhore, né? A gente vê alguns passos que a gente considera bom, mas o que a gente recomenda para o produtor realmente hoje é a cobertura antigranizo. E Everlan, a gente falou, né, dos granizos que atingiram a nossa região. Aquele do dia 4 ali de junho foi o mais complexo, né? O que veio com mais intensidade. Como que a gente pode mensurar o impacto daquele granizo e dos outros que vieram posteriormente nessas frutas que estão hoje aqui e que futuramente vão estar aí na mesa dos consumidores? Isso, então aquele que veio, digamos que teve dois principais e o granizo ele não ocorre numa região total, né? Ele pega às vezes faixas, pequenas regiões que ele ataca mais. Então a gente viu propriedades sendo dizimadas, totalmente destruídas, e outras propriedades ao lado que não sofreram nada. Um impacto grande que ocorre é a queda da qualidade dessa fruta comercializada. E muitas vezes aquele produtor que não teve nada de perda diretamente pelo granizo, às vezes ele tem a redução do preço pago a hora que eu vou vender meu fruto. Por quê? Porque se eu tenho uma oferta grande de frutos granizados por um valor menor, muitas vezes o cara do mercado prefere, não, vou pegar aquele produto que está um pouquinho machucado, vou jogar para o mercado e não acaba não pagando aquele preço melhor pela melhor fruta. Isso é um comportamento que pode ocorrer. O que a gente vê é que a fruta de caroço, por aquele período, ela está maior, do tipo ameixa e frutas de caroço, pêssego, nectarina, ela sofreu mais. A maçã da mesma forma sofreu, mas ela não teve um impacto tão grande, o granizo, na maçã economicamente. A gente está aí dos últimos momentos, né, de 2025, e a gente está num período que começa, né, safra da maçã, a gente já veio das frutas de caroço, né, que tiver aí início das frutas de caroço, temos ameixa também aí nesse processo, pêssego, e entrando quase a safra da uva, né, que já é também um carro-chefe aqui da nossa região. O que você observa, como vai se comportar esses próximos meses aí, esse início dessas safras aqui na nossa região? Então tá, a gente vê que a ameixa, ela tá atrasada, o pêssego está atrasado também, ele atrasou um pouco, então a gente está 15 dias colhendo atrasado as frutas. Eu acho que o pêssego e a ameixa tá bom, ele fora o granizo que ocorreu, a safra seria bem grande, mas esse granizo reduz normalmente a quantidade. Já a maçã, a quantidade é menor,
do que a gente imaginava, maior do que o ano passado, mas sempre um pouquinho menor do que o esperado. A gente provavelmente não chegue a 1 milhão de toneladas, que é o que o estado de Santa Catarina espera. A gente vai chegar a 800, 900, mas não chega a 1 milhão. E isso aumenta o preço da fruta que nós temos aqui. São Joaquim tem uma safra menor, Vacaria tem uma safra menor, Fraiburgo tem uma safra boa, média, um pouquinho acima da média. E a gente diz, então, o Fraiburgo, em geral, a gente estava tendo safras menores, esse ano a gente vai ter uma safra maior do que os outros anos. E a gente vai ter um preço muito bom para o produtor. A gente acredita que esse preço maior que a gente vai ter vai remunerar bem o produtor ali. Na nossa região a gente vai ter uma boa quantidade de frutos e um valor bom para o produtor. A questão da uva eu não tenho trabalhado mais tanto ultimamente, tenho focado bastante na fruta de caroço, mas pelo que a gente ouve também está sendo uma safra boa, fora o granizo, mais uma vez. A gente vai observando tudo isso e a gente está vindo também aí num processo agora de chuvas de verão, né? Aquelas famosas chuvas de verão. Essa parte agora das chuvas, essas temperaturas agora, elas ainda vão impactar alguma coisa nessas frutas que estão prestes a ser colhidas aqui na nossa região, Everlan? Isso, ela afeta pouco, o que a gente... Afeta pouco não, sempre afeta bastante, mas nesse caso, esse ano, a gente acredita que o nosso fruto teve uma quantidade de chuvas boas até agora e a tendência é que ele tenha uma quantidade boa ainda, da mesma forma que a fruta de caroço e a ameixa. Eu acho que de agora em diante o clima não vai nos atrapalhar. A gente não tem uma condição climática assim perigosa, que a gente acredita, né? Esperamos que continue assim. O que acontece é que aquele produtor que talvez não tenha tanto cuidado, por exemplo, a gente tem uma janela de colheita e a principal doença da macieira, que é a mancha da gala, pode entrar nesse momento. Entende? Então eu tenho bastante chuva, não consegui tratar bem minha fruta, é um momento que ela entra. Então é um momento de atenção, de cuidado, mas eu acho que a nossa colheita vai ser legal, vai ser uma colheita boa, uma colheita com ótima qualidade de fruto esse ano. Everlan, a gente teve tudo isso, né, que aconteceu em 2025, principalmente os granizos, e a gente está num espaço que tem telas. Qual que fica a principal lição para os fruticultores aqui da nossa região e para quem é envolvido com essa área depois de tudo isso que a gente viveu neste ano na questão da fruticultura? Isso, então eu tive uma experiência quando eu iniciei meus trabalhos aqui na região, que a gente trabalhava com produtores e conversava com eles dizendo, sempre proteja um pequeno pedaço da sua área. Eu tenho 10 hectares, por exemplo, então protege 2. Por quê? Porque aqueles 2 é o que te paga a conta muitas vezes e os produtores muitas vezes diziam, não, eu nunca tive um histórico de granizo na minha área e esse ano tiveram. Entende? Então a gente diz para o produtor, sempre bom ter uma prevenção, uma área, pelo menos um pedaço da sua propriedade protegida com tela anti-granizo, porque não dá para depender simplesmente de política, a gente vai ter que se tecnificar ao máximo a propriedade para evitar esse dano dessa forma. Então eu diria para o produtor, invista o dinheirinho que sobrou, vamos financiar, vou fazer uma cobertura para garantir que eu tenha sempre pelo pequenos uma área para a gente não ter problema financeiro depois. É o principal fator que eu digo. Mais uma vez, a gente espera que a política pública tenha mais carinho pelos produtores, principalmente. A gente não pode estar fazendo essas pessoas trabalhar com medo. Entende? A gente vê que grupos de produtores lá não dormindo por causa que o problema de granizo. Então eu acho que em qualquer atividade que o cara tem problema para dormir por causa do risco da propriedade não é nem saudável para o produtor e para a nossa região, que é dependente da fruticultura, nós temos que buscar o mais rápido possível a questão da cobertura anti-granizo, né? E Everlan, e expectativas para 2026? Aí o ano já inicia, né? Colheita das frutas, mas como está se desenhando esse próximo ano? Isso, à medida que a gente tem uma safra muito grande num ano, principalmente algumas variedades, tipo Fuji, a tendência é que ela dê uma alternada para o ano. Então nossa safra talvez no ano que vem não seja a maior para a questão de Fuji, mas a gente sempre espera. Nesse caso aqui é um pomar de macieira Eva, a gente vai esperar da Eva mais uma boa produtividade. E o que a gente diz sempre é que a gente espera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não contar com o clima. Se preparar, dizer para o produtor que agora pós-colheita é o momento dele investir dinheiro para ele preparar a planta para o novo ciclo. Um produtor que se prepara para o novo ciclo, ele não vai
contar tanto com o clima. O clima ele vai absorver os problemas do clima automaticamente. Então o que a gente diz, o produtor tem que se preparar, e a nossa safra, a gente ainda tem a questão de El Niño, Laninha, período de transição, e a gente acha que o clima não vai ser um frio, um acúmulo de frio, só que ainda é muito cedo para dizer, né? Mas assim, pelo histórico, esse ano favoreceu, a gente espera que favoreça o ano que vem a questão de frio também, mas sempre diz para o produtor para se preparar o máximo possível. Everley, para a gente concluir, a gente está aqui, né, numa das principais propriedades produtoras de fruta de maçã, de ameixa, daqui da região, principalmente Fraiburgo. Fraiburgo durante muito tempo teve aí o título, e ainda detém o título de terra da maçã aqui em Santa Catarina, mas a maçã sempre foi uma principal pilar da economia do município, teve altos e baixos. Como que deve se comportar pelos próximos anos a questão da maçã aqui na região? Isso, a gente tem, e eu fico muito feliz de dizer, porque hoje, se eu não tiver maçã em Fraiburgo, minha empresa não existe, né? A gente trabalha com a pesquisa na questão da maçã, e eu fico muito feliz de dizer que a gente vê uma retomada de crescimento de áreas de produção aqui. Então, o que ocorria da entrada de áreas de grãos em áreas de milho, hoje a gente vê algumas áreas de pomar entrando onde era milho e soja, né? E isso é uma coisa muito boa. E a gente vê que as variedades novas têm ajudado bastante nisso, para que a gente não tenha o problema da principal doença, e eu acredito que nos próximos anos nossas áreas, tanto maçã, ameixa, pêssego, devem aumentar. Everley, eu gostaria de agradecer novamente a tua presença aqui. Obrigado por participar desse último RBV Entrevista, a gente falando sobre um assunto importante que é o agronegócio aqui da região. Eu agradeço a vocês sempre. Desejo a todo mundo um ótimo 2026 e eu estou sempre à disposição, é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado, Everley, para você que nos acompanhou. Esse episódio do RBV Entrevista está disponível nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no portal RBV. A gente se encontra novamente em 2026, mais um RBV Entrevista. Até lá!